Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve se você está gostando desse novo projeto, que é a leitura do Clube do Livro da Isabel Augusta. Se você é estudante de psicologia, psicólogo ou apenas curioso, manda aqui para mim também um comentário para eu saber um pouco mais. Essas informalidades, estou bem à vontade porque estou aqui no meu home office mesmo. Nesse momento de pandemia, continuamos nos cuidando. Então, estou aqui para ler com vocês o nosso segundo capítulo, que é a primeira sessão. Bora começar? A primeira sessão. Isabel Augusta apareceu para a primeira sessão 50 minutos antes da hora marcada. Opa, parabéns, Isabel! Por mais uma coincidência, eu estava disponível e, ao vê-la, decidi iniciar logo o atendimento. Ao observá-la, não pude deixar de notar as profundas olheiras, as roupas mal arranjadas e o cabelo despenteado e sujo. Usava muitos anéis em quase todos os dedos, mas a sua aparência deixou-se confusa em definir se era joias ou bijuterias de pouco valor. Comecei a sessão perguntando: que bons ventos a trazem aqui? Ela riu e disse que já lhe tinham prevenido que eu não era uma terapeuta normal. Como poderia alguém normal fazer uma pergunta dessas a um paciente que vem para uma consulta com essa aparência? Brinquei, dizendo que eu não tinha pacientes e era apenas meio normal. Disse ela que a minha utopia era imaginar que um dia as pessoas procurariam o meu consultório somente por algo bem bom. Ela riu, mas não engatou na brincadeira. Perguntei quem a tinha encaminhado. Isabel Augusta contou-me que da primeira vez que lhe deram meu nome, havia sido um psiquiatra que participara com ela de um grupo para ex-pacientes de uma clínica em que esteve internada. Ela disse que precisava de outro tipo de terapeuta, e ele falou de mim. Ela disse a ele que precisava de outro tipo de terapeuta e ele falou de mim. Ela não soube dizer se o psiquiatra havia sido meu cliente, nem se estava no grupo na condição de ex-paciente ou de terapeuta. No entanto, a família só havia decidido me procurar quando um psiquiatra de uma cidade vizinha, a sua, recomendou uma terapeuta com compreensão e atuação familiar. Ao ouvir o nome e lembrar que se tratava da mesma psicóloga, Isabel fez uma cena dizendo que não vinha e que não acreditava que mudanças pudessem ocorrer na família. Então eu grifo essa. Não acreditava que mudanças pudessem ocorrer na família. Repetiu todas as encenações que sabia fazer e que sabia que podiam enlouquecer a sua irmã. Além disso, as cenas sempre levavam Débora a fazer o que ela queria. Falou isso de um fôlego só, com ar de exibicionismo, mas ao mesmo tempo mapeando o que eu demonstraria achar disso. É extremamente comum, pessoal. Toda vez o paciente também está lhe observando. As coisas que a autora traz aqui, como vestimenta, bijuterias ou coisas do tipo, não são para julgar ou trazer algum preconceito com relação à imagem da paciente, cliente. Ela traz aqui para pontuar como ela observou a cliente naquele momento. E isso é muito importante. Por isso a importância também de fazer registro dos seus atendimentos. Então vamos continuar? Avaliei então se ela estava ali de livre e espontânea vontade, se tinha realmente escolhido vir me ver. Ela disse ter consciência de que acabaria morrendo se não parasse de se drogar, mas não acreditava que tivesse a solução. Por outro lado, sempre que se aproximava do fundo do poço, alguém a forçava a procurar ajuda. Desde que marcou a sessão comigo, havia analisado todas as possibilidades, desde não aparecer avisando ou sem avisar, até vir drogada ou ficar puxando fumo na sala de espera, se bem que não gosta de maconha. Quando decidiu por comparecer, decidiu também por vir de cara limpa, para depois lembrar bem da terapeuta e das coisas que ela disse. Portanto, veio porque quis.
Ao perguntar para ela para quê, tivemos a nossa primeira batalha. Isabel Augusta guerreava com suas armas prediletas e usuais. Ficava ironicamente agressiva, desqualificava o meu trabalho, responsabilizava-me pela cura da sua doença, dizendo: o terapeuta faz um juramento de ajudar a quem precisa. Dizia que eu era uma terapeuta que resolvia esses tipos de problema. Desafiou-me com a seriedade do seu caso, alertando-me para os riscos de overdose e suicídio. Reagi com as minhas redefinições usuais, mostrando firmeza nas minhas crenças e propostas, não me deixando seduzir pela dificuldade do caso, não entrando numa briga estéril pelo poder e mostrando o que havia do seu funcionamento, enquanto ela queria me cegar com os seus conteúdos. Encerrei nossa alegre batalha dizendo que era prazerosa a forma intensa, explícita e com garra com a qual ela guerreava, mas parecia-me não ter sido muito útil até o momento, tendo em vista que ela era uma mulher de 22 anos, que se apresentava muito feia, mal cuidada, que apesar disso ainda estava muito misturada com a família. Propus que me contasse um pouco do que estava acontecendo. Se eu achasse que poderia ajudar e sentisse que estava disponível para o caso, poderíamos definir o caminho a seguir. Isabel passou a me contar sua vida com facilidade de expressão, mas como se fosse um folhetim. Aos poucos, e a partir das minhas perguntas, fiquei conhecendo a sua história. Começou contando dos seus sintomas: infância sem muitos amigos, boa atuação escolar, com sintomas e doenças de criança. Começou a fumar muito cedo, mais ou menos aos 12 anos. Foi estudar numa cidade grande aos 14, mas começou a ter insucessos na escola, a gazear a aula e ficar bebendo em barzinhos. Começou a fumar maconha, mas não gostou. Em busca de outras sensações, começou a cheirar cocaína. Aos 19, usou drogas injetáveis pela primeira vez. Passou por muitas terapias e nada adiantou. Só parou com as drogas 2 vezes, por ter sido internada, mas voltou logo que saiu do internamento. Isso também é muito recorrente e muito comum. Algumas colocações de Isabel soavam como se estivessem soltas, e eu não descobri logo como lidar com a sensação de confusão. Perguntei então sobre a história da família. Ela nasceu em uma cidade pequena do interior, em família com muitos bens. O pai herdara quase tudo que era do pai dele, porque sabia lidar com as coisas e com o dinheiro. Um dos seus irmãos, Henrique, ficara no lugar do pai, quando da sua morte. Tinham mais 2 irmãos e uma irmã. A forma como dava as informações era rápida, fechada, e sem fazer e sem facilitar comentários. Fui me sentindo tonta, sem conseguir gravar as informações que me passava. Pessoal, isso é muito importante. Quando você estiver num relacionamento terapêutico ou qualquer outro, observe também as suas sensações. Às vezes ficamos tão focadas no outro que é difícil lembrar então o que estamos sentindo, como estamos reagindo àquela conversa. Tá faltando ar? Tô ficando nervosa? Tô ficando mais calma. O que tá acontecendo comigo? Essa é uma ótima pergunta a se fazer. Eu vou dar uma pausa aqui, tomar uma água, tá bom? E vamos continuar. Pedi que parasse. Disse a ela o que estava acontecendo comigo. Perguntei se tinha alguma ideia do motivo que me fazia me sentir assim, já que não é meu padrão básico de funcionamento na primeira sessão. Com um sorriso maroto falou: acho que sei, eu estou querendo confundir você, pois fiz uma aposta de que conseguiria passar a sessão inteira sem lhe contar algumas coisas. Passou então a contar-me a história real, inicialmente com alguma ironia. Aos poucos, porém, foi ficando séria e a voz rouca. No final, o relato era entrecortado pelo choro. Seus pais, Rubens e Vilma, tinham 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Henrique,
Daniel, Débora e Vitor. Rubens era um industrial que viajava muito e levava uma vida bem independente, enquanto Vilma ficava em casa e organizando as coisas e cuidando dos filhos. Em 74, Henrique tinha 22 anos e já era casado com Heloísa. Daniel tinha 17 e estudava em outra cidade. Débora tinha 15 e Vitor 10 anos. Numa tarde de setembro, ao voltar para casa de uma visita, sua mãe encontrou uma comadre do interior, que disse ter lhe trazido um presente. Curiosa, a mãe descobriu uma cesta que estava em cima da mesa e deparou-se com um bebê dormindo. A comadre contou que uma mulher tinha tido uma menina, mas não podia criá-la. Estava procurando alguém que quisesse. Desde que viu o bebê pela primeira vez, Dona Wanda pensou na comadre Vilma. Com 42 anos, Vilma aceitou ficar com a criança, para ver o que faria. Com o passar do dia, decidiu adotar o bebê. Quando sua filha Débora e o filho caçula Vitor chegaram do clube, no início da noite, ela apresentou o bebê como sua nova irmãzinha. Assim como tinha decidido adotá-la, já tinha mandado vir tudo o que precisava para o bebê. Tinha preparado um dos quartos que servia de espaço para os filhos brincarem, transformando-o em quarto para a menina. E decidiu chamar de Isabel Augusta, juntando o nome de sua mãe e de sua sogra. Nem o susto, nem as argumentações, nem o choro do filho menor abalaram a decisão da Vilma. Quando Débora perguntou se ia adotar um bebê sem falar com o marido, foi taxativa ao dizer que ele também fazia coisas sem consultá-la, que o pai nunca havia se envolvido na educação das crianças e que tinha interesses externos à família. Portanto, não tinha nenhum direito de dar palpite nessa decisão. Quando seu pai voltou de viagem, Isabel Augusta já fazia parte da rotina da casa. Inclusive, tinha os documentos como filha legítima de Vilma e Rubens. O pai expressou de todas as formas a sua insatisfação com a loucura da mulher, ameaçando processar as pessoas que fizeram a documentação e envolveram-se no caso. Não se sabe ao certo o que houve entre Vilma e Rubens, e depois de 2 dias de discussões e brigas, ele não mais tocou no assunto. Até morrer. 10 anos depois, em 1984, dizia que tinha só 4 filhos. O filho mais velho, Henrique, ficou 2 meses sem conversar com a mãe. Ele não aceitava a decisão, em hipótese alguma. Isabel Augusta disse que a infância foi boa, apesar de ter problemas de pele e ser muito tímida. Sobre o pai, contou que apenas lembra-se de estar sempre tentando agradá-lo, mas tem a sensação de que o viu poucas vezes. Ele não tomava conhecimento do que acontecia com ela, não foi ao seu batizado nem às festas de escola ou de aniversário. Nunca recebeu presentes do pai. Quando recebia da mãe, esta lhe dizia que eram dela e do pai. Isso também é importante. Talvez até mais importante do que ela é tão importante quanto o fato de que ele realmente não foi consultado para essa demanda de ter um filho novo na casa, né? E também ter a desaprovação, mas o fato dele ficar em silêncio e não continuar esperneando e permanecer naquela família é de fato também bem importante. Mas a introdução dessa esposa ao marido para o pai, para ser pai dessa menina, dessa criança que estava ali sendo relatado o caso, também é bem importante, porque existe uma tentativa da parte da mãe. A mãe sempre lhe deu tudo, dinheiro e coisas materiais, mas não participou muito de sua infância. Nunca tinha muita paciência ou tempo para ela. Isabel tinha a sensação de que tudo o que fazia irritava a mãe, mesmo as coisas boas. Com relação ao irmão mais velho, tinha e tem certeza de que ele sempre a odiou. Tem certeza, certeza. Na época da adoção, ele já era casado e 3 meses depois nasceu sua primeira filha, Rebeca. Henrique nunca perdoou a mãe por tê-la adotado. A cunhada é uma boa pessoa, mas ele manda nela e ela só faz o que ele quer. Ao saber da adoção, o irmão Daniel riu muito.
Disse ter lido que as mulheres, quando envelhecem, fazem qualquer coisa para esquecer de que não são mais jovens. Algumas arranjam um amante, outras adoecem, outras ainda arranjam um bichinho de estimação. Era como um bichinho de estimação que Isabel Augusta sempre se sentiu quando estava com Daniel. A irmã Débora foi, na verdade, quem a aceitou desde o início. Nas fotos em que aparece ainda pequena, está sempre no colo de Débora. Quem mesmo fez a ligação para nossa Maria José? A irmã, que tinha 15 anos e já tinha um namorado sério, Roberto, os dois levavam a irmãzinha para todos os lugares, cuidavam e brincavam com ela. Quando havia problema ou festa na escola, era Débora quem ia, substituindo a mãe. Vitor foi quem mais perdeu com a sua chegada. Perdeu o quarto de brinquedos, as saídas na companhia da irmã e do namorado e todas as regalias de ser caçula. Por um lado, brigava muito com ela. Por outro, foi quem mais esteve com ela, quem mais lhe ensinou as coisas, fez companhia, conversou, apesar de ser também quem mais lhe bateu. Ao ser questionada sobre como estava a situação familiar no momento presente, relatou que o pai havia morrido há 13 anos. A mãe estava com arteriosclerose há 5 anos. Não se ligava em nada, não falava coisa com coisa, ficava a maior parte do tempo na cama. Henrique toma conta dos negócios da família e distribui o dinheiro no final do mês e no final do ano. Daniel e Vitor cuidam da vida deles. Débora faz tudo e mais um pouco. Trabalha, cuida das coisas, da mãe, preocupa-se com todos. Sobre sua vida, disse que já fez de tudo um pouco. Já viveu com cada um dos irmãos e no momento não quer saber de ninguém. Está morando na casa da mãe e evita qualquer membro da família, apesar de morarem todos na mesma cidade. Tem seu próprio dinheiro e pensa em ir mundo afora. Disse Isabel Augusta o quanto me emocionei ouvindo sua história, principalmente com a intensidade da expressão de seu rosto, especialmente os seus olhos. Quando ela falava de dor, eu podia enxergar a dor quase que de forma concreta. Falei um pouco de como eu pensava sobre a situação das crianças adotadas e de como via o seu momento de vida. Ainda dava tempo de reescrever a sua história, porém, se deixasse passar mais um tempo, isso talvez não fosse possível. Expliquei a ela como costumo lidar com adolescentes e que estava vendo como alguém no começo da adolescência. Falei ainda que a tarefa que ela tinha no momento era árdua, mas achava que ela tinha condições de realizá-la, se realmente viesse a se empenhar. Eu poderia ajudá-la se ela aceitasse deixar que o seu lado saudável emergisse, se ela fizesse um contrato com a vida. A tarefa seria um pouquinho mais fácil se a família tivesse disponibilidade de participar do processo e de algumas sessões. Caso contrário, ela teria de fazer o trabalho sozinha. Isabel Augusta concordou com o que eu dizia, fazendo perguntas para clarear o que queria dizer com cada um dos itens. Defini alguns aspectos relacionados, como custo, pagamentos e tarefas. Na minha compreensão, ela deveria pagar as sessões individuais e as da família, se houvessem, pois ela possuía meios para isso, e era uma forma de desenvolver sua autonomia e competência. Encerrei a sessão propondo que ela conversasse com Débora. Caso ela aceitasse, as duas deveriam vir a uma sessão para conversarmos e contratarmos o processo de terapia envolvendo toda a família. Se porventura Isabel Augusta não quisesse ou conversando com Débora decidisse não envolver a família, a próxima sessão seria individual. Assim, começaríamos um trabalho só nós duas. É lindo, né, gente? Eu preciso dizer, é muito lindo, eu acho muito lindo o processo terapêutico e acredito que tá na minha fala, vocês conseguem perceber, mas o que eu quero deixar aqui é que vocês percebem como a franqueza do
terapeuta para com o paciente ou o cliente é de extrema importância. Ela vem relatando e pontuando as coisas que ela percebe já naquela relação e como ela gostaria de ver Isabel em algum momento. Mas é claro que ela não está colocando a sua realidade, expectativa enquanto terapeuta nisso. Ela está falando os meios que ela pode chegar lá com a Isabel. Mas que esse trabalho não é fácil. Mas obviamente, se a família participar, ela se propõe a isso. E também vamos continuar vendo com o que vai acontecendo. Não é um processo estático, pelo contrário, é um processo dinâmico e vivo, onde você vai lidar com aquilo que vem surgindo na sua frente, diante dos seus olhos enquanto terapeuta. Vamos continuar? Ela faz essas pontilhadas aqui para pontuar que agora eu acho que vem a fala da terapeuta, tá bem? Quando as situações se repetem ou coincidem, procuro ficar atenta, sem ficar persecutória. As coincidências em atender o primeiro telefonema e estar com tempo livre na sua primeira sessão deixaram-me em dúvida se deveria antecipar o horário dela ou manter as rotinas. Sempre que tenho esse tipo de dúvida, defino a partir do que já sei que o cliente precisa aprender e ajudo essa aprendizagem ou tomo uma decisão aleatória. Porém, fico atenta às consequências dos meus movimentos na definição do padrão de interação do sistema terapêutico. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu mesma, enquanto cliente, já passei por isso. Já vi a minha psicóloga vir conversar comigo depois de solicitar uma sessão avulsa, assim. Alguns momentos a gente estava com desencontros de horário e ela ficou um pouco cheia de dedos nesse momento. Eu dei risada e falei para ela assim: eu sei que você pensou que seria mais saudável para mim, mas deixa eu te explicar por que eu pedi isso. E aí eu entrei com toda a minha narrativa enquanto cliente, né, naquele momento. Então, a liberdade que eu senti naquele momento para explicitar para ela o porquê eu fiz isso foi que me deixou muito mais tranquila. E o fato de dar risada é bem significativo num momento terapêutico, né? Porque assim você inclui a outra pessoa, desmancha qualquer barreira e vai indo. Eu não tomei a posição de terapeuta naquele momento, mas me senti na liberdade de explicar o meu lado. E nós juntas decidimos se seria benéfico ou não, tá? Então, voltando para cá. Inicie a primeira sessão com uma pergunta ou com um comentário que crie algum impacto para possibilitar uma redefinição de postura, que será um facilitador para redefinir todo o pedido e o trabalho. Aqui ela faz um comentário, que é o ponto 5 de um livro, que ela chama A Terapia Familiar, de 1981, na página 93, de Adolf M. Tá bom? Então fica aí a dica. Sempre eu gosto de, por exemplo, nesse momento, eu posso fazer uma anotação como in e depois levar para uma lista de processamento para eu ver se esse livro vai me chamar a atenção em algum outro momento, tá bem? Então aqui é uma dica de estudo para você mesmo e eu quis compartilhar. Vamos continuar. A redefinição é importante quando considerarmos a intervenção terapêutica numa perspectiva sistêmica, em que o objetivo consiste em restituir ao cliente o controle dos seus problemas. Por isso, a primeira tarefa do terapeuta é alterar os desejos estereotipados de que ele traz para a terapia, redefinindo a relação terapêutica, de modo que a família ou o indivíduo torne-se responsável pela solução dos problemas de interação, à medida que esses tornam-se mais claros com a ajuda do terapeuta. Gente, eu vou fazer uma chave aqui nesse, porque é extremamente importante. Porque vocês percebem como ela traz o termo redefinir, redefinição, Isso é muito importante para a terapia sistêmica, percebem? Então, isso sim, vale como um in, para a gente poder fazer um glossário, fazer algum tipo de entendimento e aprofundamento desse termo. Quando explico a diferença entre cliente e paciente, estou novamente redefinindo a relação terapêutica e o foco da terapia. O direcionamento dessa primeira sessão seguiu a regra básica de vincular, levantar a queixa, circular, redefinir, definir objetivos e contratar. Entretanto, isso só foi possível pela avaliação que fiz da estrutura e do funcionamento da cliente. Era uma pessoa forte, desde seu porte físico até suas defesas de ego. Incrível como a psicanálise vem aí. E uma guerreira.
Lembra que ela falou sobre isso? Nós guerreamos a nossa primeira batalha? Não desistia facilmente, jogava pesado e intensamente. Fecha parênteses. Enxergava o que fazia, olhava diretamente os meus olhos, ocupava espaço na sala. Ocupava espaço na sala, entende? Então ela se apropriou, ela invadiu, ela está ali, pá! Você não vai fingir que eu não existo. Essa é Isabel Augusta. Essa avaliação confirmou que eu poderia também usar da firmeza, intensidade e clareza nas intervenções. Ou seja, pessoal, percebam como as hipóteses levantadas, hipóteses confirmadas, movimentam então o terapeuta numa posição firme, intensa e clara para com a sua paciente. Se não fosse essa avaliação, a primeira sessão seria totalmente diferente, seguindo o padrão de funcionamento do cliente, apesar de manter o foco básico. Qual era o foco básico? Bora voltar. Vincular, levantar a queixa, circular, redefinir, definir objetivos e contratar. Ok? Então, isso é o básico. A atitude da relação dinâmica será então definida a partir da relação. O terapeuta relacional sistêmico um dos desafios é ouvir o conteúdo das queixas em sintomas. O conteúdo está grifado, pessoal. Grifado e negritado, tá bom? Mas ficar atento e centrado na forma, negritado, ficar centrado na forma. O conteúdo normalmente seduz e encanta pela emoção que encerra, por nosso hábito cultural de querer compreender pela impotência que a situação gera. Se nos deixarmos fascinar pelo conteúdo, perdemos nosso potencial de ação e mudança, que só serão viáveis se nos atermos à forma do conteúdo que é vivido e está sendo relatado, pois é na forma que aparece o padrão de interação e funcionamento do cliente. Ok? O que precisa ser desvendado e mudado é a forma repetitiva de funcionamento. É o que desencadeia e mantém os sintomas. Mais uma chave aqui, pessoal. Parágrafo maravilhoso. Fiz barulho, né? As colocações que faço nessa primeira sessão servem para definir o padrão de interação terapêutica que vamos seguir, mas também têm uma função de já serem terapêuticas, no sentido que mostram novos caminhos, novas formas de ver a realidade e relacionar-se. Witter e Bunbury ensinavam que esse primeiro contato não deveria girar em torno das revelações estéreis de uma entrevista de avaliação, mas sim estarem já terapeuta e cliente, aprendendo a dançar. Então esse é um livro que ela comentou ali, os autores, né? Encerrei nossa alegre batalha. Ao referir-se dessa forma ao embate que tivemos, estou relatando que aconteceu a chamada batalha pela estrutura, mas estou também dando um colorido à minha forma pessoal de desenvolver a profissão. Acredito que as batalhas podem ser prazerosas e saudáveis. Acredito que ao mostrar isso para os clientes, estou estimulando-os a colocarem com criatividade e fora dos parâmetros da boa educação e dos bons costumes. Acredito que não tendo medo de guerrear, posso ajudar o cliente a trazer à tona aspectos escondidos e outros novos. Cabe então citar os autores Whittaker e Bunbury. Vamos lá, a nossa citação está... Ai, gente, eu vou falar, porque, olha, é muito importante. Essa citação está recuada, mas aparentemente ela não está com entrelinhas menores. Mas não há problema, porque se trata de um livro, né? Mas, se vocês lembrarem, nos cadernos de artigos científicos, enfim, precisamos ter um outro tipo de ABNT. Então, vamos lá. O processo de terapia familiar gira em torno de pessoas e relacionamentos, não de técnicas de intervenção ou abstrações teóricas. O terapeuta como ser humano é básico. A dinâmica da psicoterapia está na pessoa do terapeuta.
A teoria e técnica tornam-se vivas e tomam forma apenas quando filtradas através da personalidade do terapeuta, como as pessoas a quem sucede sermos terapeutas. Seríamos insensatos em não encarar seriamente o papel central da nossa personalidade, nossas suposições filosóficas e preconceitos pessoais no processo terapêutico. Nossas crenças sobre a natureza dos seres humanos, sobre o poder dos relacionamentos e a essência do papel do terapeuta são guias que dirigem nossas ações, frequentemente sem consentimento consciente. Se a psicoterapia deve ser realmente um encontro humano, ela requer um terapeuta que tenha retido a capacidade de ser uma pessoa. Como terapeuta profissional, você precisa inquietar-se o suficiente para entrar em jogo e ficar envolvido, embora retendo suficiente autoestima para suportar o mandato cultural de sacrificar-se para salvar a família. O pressuposto social de que você deve ser capaz de salvar todas as famílias que aparecem no seu consultório é fatal. Para ser um salvador, você deve requerer também uma coroa de espinhos. Embora a compaixão seja essencial, o terapeuta profissional não pode esperar ser útil ou mesmo sobreviver se for demasiadamente tragado pelo altruísmo. Nesse sentido, tornar-se um missionário é bom apenas para canibais, ou menos para uma gloriosa refeição. Voltamos então a você. Acredito que um terapeuta será cada vez melhor na medida em que tenha consciência do seu funcionamento, grifo aqui, e consiga utilizar seus pontos fracos e fortes estrategicamente, de forma a ser útil para o seu cliente. Mais uma chave. Uma das características percebidas em Isabel Augusta foi que a sua comunicação era clara, fácil de entender. Por essa razão, quando não consigo gravar o que ela diz, não consigo me fixar e entender, autorizo-me a questionar, explicitando meu mal-estar e dificuldade. Talvez se não tivesse trazido à tona o meu mal-estar, não tivesse facilitado que os dados aparecessem. Acredito que um dos treinamentos necessários a um psicoterapeuta seja discernir quando está tendo uma intuição, quando é fantasia, quando é desejo e quando está divagando, além de aprender a fazer uso disso para facilitar o processo do cliente. Costumo dizer para os clientes que estou sentindo o que estou sentindo do seu relato, como ele me impacta, emociona ou enraivece. A escolha do que falar e se fala ou não depende do objetivo que tenho naquele momento, ou seja, se vai ser útil para o cliente na vinculação comigo, na compreensão da situação ou no desenvolvimento do processo. Nesse caso, coloquei minha emoção para compartilhar a dor que eu realmente enxergava nela, como também para inserir na nossa relação um espaço para a emoção, para compartilhar, compreender a dor, além de falar dela. Para Andolph, o terapeuta, utilizando diversos aspectos da sua personalidade, faz funcionar não só a cabeça, mas também a barriga, isto é, conseguindo além de refletir aquilo que o outro lhe suscita. Por que a barriga, pessoal? Porque a gente sempre fala borboletas na barriga para um primeiro encontro. A raiva vem de dentro e vem para fora. Então a gente tem no estômago muita coisa significativa. E na sistêmica considerar o corpo aqui é bem relevante, tá bem? Muitas vezes crio metáforas simples para facilitar a expressão da emoção, para encaminhar a compreensão do funcionamento, ou para abrir novos caminhos, induzindo a empatia e, portanto, transmitindo ideias e sentimentos com maior eficácia. Uma das metáforas que eu uso e que chamo de síndrome de kamikaze tem ajudado muitos clientes que lidam com a situação de adoção, como adotados ou como pais, pois ajuda a enxergar os comportamentos repetitivos e disfuncionais das crianças e de alguns adultos também, como uma forma de buscar prova de amor e aceitação, fazendo o que desagrada aos que lhe circundam. Deixa eu ver quantas páginas ainda falta para esse capítulo. Mais 1, 2, 3, umas 4 páginas. Vamos continuar. Com
Compreendo isso como uma forma desesperada de provar o que normalmente é difícil de provar em meio ao caos, que são dignos de amor e aceitação. Geralmente esse comportamento que leva o que Watzlawick e outros chamam de jogo sem fim. Mantém os padrões disfuncionais e não tem saída honrosa. Explicitar o que chamo de síndrome de kamikaze ajuda os envolvidos a metacomunicarem sobre a situação e a batalharem para encontrar novas regras que possibilitem o fim do jogo sem fim, deixando de usar a comunicação para comunicar, mas empregando-a como comunicar sobre a comunicação. Recorremos às conceituações que não são parte da comunicação, mas dizem respeito a esta. Em analogia com a matemática, isso tem o nome de metacomunicação. Ao explicar-lhe como costumo trabalhar com adolescentes, responsabilizando-os por pelo menos uma parte do pagamento com sessões individuais a fim de preparar-se para ser o adulto que pretende escolher ser, independentemente das dificuldades que teve com a família, assumindo a história de sua vida, aquela que quer escrever com sessões de família, na medida da necessidade real e recontratar outras formas de relacionamento, entre outros. Estava clareando o que via no seu funcionamento, por um lado, e provocando-a por outro. Da mesma forma, isso acontece quando lhe digo que teremos seguimento no atendimento, se me sentir capaz e disponível. A redefinição é um dos focos dos primeiros contatos. Recebimento do pedido, primeiro telefonema e a primeira sessão. Redefinir numa primeira instância significa... Lembra? Então vamos grifar essa parte. Redefinir, estrela, numa primeira instância significa transformar uma queixa que não apresenta nenhuma saída em algo que possa efetivamente ser trabalhado terapeuticamente. Ótimo! Achamos o conceito de redefinição. Existem várias modalidades de redefinição, dependendo do conteúdo e da forma. Redefinição da relação terapêutica, de postura, de contexto, de queixa e de conteúdo. E aqui ela fala então para a gente ler o Aldolf, que é o link 14 aqui que ela traz. Ao deixar claro o envolvimento da família na sua situação, mas salientando que a tarefa era sua, eu tinha em mente os conceitos de Bowen, de que compreender o mecanismo, diferenciar-se, desfazer os triângulos e mudar os velhos modelos não é unicamente objetivo terapêutico, mas também é a meta de vida de todo indivíduo que queira conquistar liberdade e o conhecimento em um sistema aberto de relações. No contrato, costumo explicitar os pontos que são indispensáveis para mim e os pontos que ajudarão o cliente a não repetir o seu padrão relacional disfuncional, se for o caso. Com essa cliente, o ponto principal era responsabilizá-la dentro das suas reais possibilidades. Acredito que um elemento essencial para a formação de um sistema terapêutico é o acordo sobre um contrato terapêutico e a definição de um objetivo. O contrato terapêutico representa também a implicação de cada um para que sejam atingidas as mudanças desejadas. Quanto mais claro, circunstanciado e concreto for, mais eficaz, consequentemente, será a terapia. Com relação à adoção, costumo lidar com uma característica a mais daquela família, pois acredito que isso pode ser trabalhado e circulado na família sem que se transforme em sintoma ou problema. Quando isso ocorre, não é pela adoção em si, mas pelas dificuldades de funcionamento da família com relação a várias questões, entre elas a adoção. Esta postura não quer significar que a adoção não deixa marcas na família e naquele que foi adotado, mas sim que o fato não implica uma comparação desvantajosa em relação às famílias com filhos biológicos. É um fato que, assim como outros eventos do ciclo familiar, deve ser levado em conta,
caso surjam situações problemáticas de difícil solução. Hoje, nos estudos da família, vê-se que os padrões relacionais com filhos adotivos estão sujeitos aos mesmos mandatos e regras dos demais padrões familiares e estão estreitamente ligados às possibilidades do sistema familiar de lidar com a diferença. A aparência, a voz e as vestimentas são alguns entre os vários aspectos que utilizo para avaliar o padrão de funcionamento de um cliente. Lembra que eu comentei? São elementos que uso depois, como norteadores para avaliar o andamento do processo. São aspectos importantes a serem anotados, para servir como dados de comparações futuras. Acredito que o modo como o indivíduo apresenta-se pode ser um indicador de disposições internas psicológicas e, portanto, uma transformação no aspecto exterior pode ser representativo dos processos de elaboração da própria história e corresponder à variação nos estados afetivos, além de sinalizar um novo modo de colocar-se na relação. Em síntese, o trabalho nodal, vem de nodo, dessa primeira sessão foi desenvolver pertinência. Para uma terapia de mudança, o cliente precisa ter consciência e responsabilidade pelo que faz e pelas mudanças necessárias. Pertinência, a terapia precisa ser trabalhada antes dos conteúdos, relações e aprendizagens. Então, pessoal, tivemos conceitos muito importantes aqui, que foram aqueles que eu citei, né? Depois eu vou sentar, claro, vou fazer minhas anotações pessoais. Espero que você também, após essa leitura, e traga aí vários insights para você nesse momento. E depois a gente continua então com o capítulo 3, que é redefinições. Tá ok? Curte o canal, compartilha, aproveita esse momento que a gente está trabalhando aqui junto, lendo juntos, parágrafo por parágrafo, para que a gente possa aprender juntos, mas principalmente nos aprofundar no que é a proposta desse livro. Tá bem? Então, até mais. Tchau, tchau!